Fala galera ligada aqui no Na Súmula Cast, agora com câmera, com uma gincana, uma brincadeira nova, uma dinâmica aqui, que foi a ideia do nosso querido João Matheus, o Joe, que fez aqui semana passada no Na Súmula Cast do País Futeba, que eles falam dos times da Série B, agora vamos fazer com a versão Série A, e hoje eu estou aqui com ele, sempre aqui do meu lado, o londrinense, Caio Jordão. Como é que você tá, Caio? Cara, tô ótimo, Dudu. Sempre uma alegria estarmos aqui, dessa vez agora em vídeo. E é isso, cara. Vamos pra esses 0 a 10 aí que promete muito. E ele, o homem que está crente no tri da América, né, Gustavo Magalhães? Como é que tá esse Atlético? Como é que você tá, cara? Então, eu acho que, cara, eu tô bem e o time, eu acredito que o time vai estar melhor ainda. Com o time tem jogadores bons e chegou um novo treinador e eu espero ser tricampeão da América, assim, pra mim seria demais. Mas vamos ver, a Sul-Americana promete aí. Bom, vamos começar a nossa brincadeira. A dinâmica é o seguinte: se você não viu o Na Súmula Cast da Série B semana passada, que gravou eu, o Joe, o Franz, fizemos exatamente essa brincadeira. Se você não viu, vai lá ver. Agora, quem viu já sabe a dinâmica, vou explicar aqui de novo. A gente vai classificar os 20 melhores inícios aí dos times da Série A com os números que vocês estão vendo na tela, só que temos algumas regras. Por exemplo, no 0 e no 10 só pode ficar um número, só pode ficar um time, perdão. Pode ficar um time ocupando esses números. E no restante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pode ficar até 3 números. Lembrando que durante a brincadeira a gente pode ir remanejando, pode ir mudando, essa é a brincadeira. Então, vamos iniciar por ordem alfabética com o Atlético Paranaense, do Gustavo Magalhães. Bom, eu vou pré-estabelecer uma regra aqui com vocês. Se vocês estiverem de acordo, o Joe fez. Lembrando que essa semana eu estou apresentando aqui o quadro de 0 a 10, não o Joe. Não sou tão carismático tanto, mas estou tentando ocupar a posição. E a ideia dele foi o seguinte, foi legal, que vocês não podem, a gente não vai começar com os torcedores dos times falando do próprio time. Senão a gente vai ter uma visão clubista, não clubista, mas a gente vai ter uma visão que vai acabar exagerando ou sendo muito pessimista pro lado do clube, né? Então começa você, cara, falando do Furacão. Vamos lá, Dudu. Cara, eu acho que é difícil falar do Atlético agora, porque, né, acabamos literalmente de ter uma troca no comando técnico, então saiu o Osório, chega o Cuca, enfim, volta de toda a polêmica que o nome dele já carrega, mas falando só do campo e bola, acho que já em 2 jogos ficou claro como ele consegue fazer esse time render muito mais e, tipo, render o que a torcida espera. Mas como o recorte principal do Atlético esse ano é o com o Osório, pensando nisso, eu daria uma nota 4. Assim, é um time que, assim, vencia seus jogos no Paranaense, teve somente uma derrota, que foi para Londrina, no jogo de ida do mata-mata do Paranaense. Depois, enfim, houve a demissão do Osório, chega o Cuca, o Atlético reverte esse placar em uma goleada bem grande, em 6 a 0. Mas eu acho que ainda é um início muito tímido, assim, e que, sabe, a gente tem que ver mais esse Atlético e para ter uma noção de como ele vai ser com o Cuca ao longo da temporada e o que esse time pode brigar, assim. Então eu acho que eu fecho uma nota 4. 4. Bom, é, eu ainda não vou passar a bola para você, Guga, calma. Eu vou falar um pouquinho também do Furacão. É difícil a gente falar mal de um time que tem uma derrota só na temporada, né? Apesar dos pesares de, bom, ser um campeonato fraco, né? A gente ter duas equipes, só três, né? Ali o Londrina, o Curitiba, o Operário, também o Maringá, que às vezes incomoda um pouco, né? O Osório não vinha desempenhando bem, mas os resultados estavam vindo. O Atlético passou invicto na fase de grupos, foi líder da competição. Trouxe o Cuca, que apesar de todas as polêmicas envolvendo, a gente sabe do que ele consegue fazer com seus times. E a torcida não está colocando tanta pressão no trabalho dele que nem ele teve no Corinthians, por exemplo, então ele pode desempenhar um papel bom tecnicamente aqui. E o Atlético está com uma vaga encaminhada, né, para a final do Campeonato Paranaense, venceu o Operário em Ponta Grossa,
e vai decidir aqui na Arena da Baixada essa vaga para a final do Paranaense. Então, eu não consigo dar uma nota zero, apesar, tipo, a gente sabe das atuações ruins, mas com o Cuca deve melhorar, já ganhou de 6-0, por exemplo. Então, o torcedor atleticano pode dar com mais otimismo, e mesmo assim, os resultados estavam vindo, então eu não daria uma nota baixa, mesmo com o Osório, tirando o fato das atuações não estarem muito boas, eu vou num 7. Vai, Guga. Posso fazer o gol agora? Aí. Então, agora que o Eduardo Borges passou a bola para mim, então, que nem eu tinha comentado com o Caio antes, porque tem o fato de que o Cuca entrou agora e a gente só pôde observar 2 jogos, e claro, 2 jogos, 2 vitórias, 100% de aproveitamento, e eu acho que a saída do Osório ajudou, assim, tanto na questão de ambiente, e a saída do Osório fez com que o time fluísse mais o jogo. E eu acho que o Atlético tem peças muito boas no elenco, uma linha de zaga muito boa, com bons laterais, bons zagueiros. E, bom, eu dou uma nota 7 pro Clube Atlético Paranaense. Fica então uma média 6 para o Furacão. Vamos colocar eles aqui na nota 6. Aí. Certinho. Agora vamos para o outro Atlético, né? Dentre os nossos 3 Atléticos na competição. 2 sem H, 1 com H. E já que você não teve a oportunidade de começar falando do seu Atlético, fala aí do Dragão, Guga. Bom, é um time que ano passado teve uma virada de chave com a vinda do Jair Ventura. E o time conseguiu ali classificar para a Série A. Mas, assim, é um time que joga num campeonato que não é muito. Ele é até disputado por ter os 3 principais times, né? Atlético Goianiense, Vila Nova e Goiás. Mas é um campeonato que, na minha opinião, tem um nível técnico inferior do Paranaense. Então, bom. E é um time que veio da Série B, ou seja, normalmente a gente pensa, é normal, é comum se pensar que um time que vem da Série B, ele vai cair ou lutar contra o rebaixamento. Então, eu dou nota 3 para o Atlético Goianiense. 3. Beleza. Bom, eu concordo com o que você disse, com a qualidade do Campeonato Goiano. Lembrando que o Atlético Goianiense ainda está vivo na Copa do Brasil, né? Passou bem do Real Brasília nessa segunda fase, venceu por 3-1. Na primeira fase do Goiano, ficou em terceiro lugar, atrás do Vila e do Goiás. Teve um desempenho de 8 vitórias, um empate e uma derrota. Mas, diferentemente do Goiás, que foi eliminado pelo Goiânia, que é o adversário agora do Atlético na semifinal, segue vivo na competição. Já venceu o Goiânia no jogo de ida por 3-2. Então, deve também encaminhar uma vaga para essa final do Goiano. Então, dentro do que o Atlético consegue e disputa, né, eu vou numa nota 6 também para o Atlético Goianiense. E você, Caio? Cara, eu vou numa nota 3, assim, acho que na minha opinião, de longe, um dos candidatos a ser rebaixado nesse ano. Acho é um elenco fraco, assim, e o Jair Ventura não faz um bom trabalho há algum tempo. Claro, o que o Guga falou é bem verdade, assim, com o Jair no comando, o time teve uma sobrevida e conseguiu chegar na Série A. Mas pensar no que era esse Atlético Goianiense ali por 2020, 2021, um time que era chato de jogar e tal, acho que isso se Quase perdeu. chegou na final da Sul-Americana, né? Exato, chegou a eliminar o Corinthians em Copa do Brasil, enfim. Eu acho que isso se perdeu um pouco, assim. Para esse ano eles trouxeram alguns nomes relevantes, assim, que tem algum nome no meio do futebol. Então, Wagner Love, Yuri Gonzalez do Fluminense, assim, um pouco mais abaixo já, mas o Rony, que é jogador do Corinthians, ainda está emprestado até o fim do ano, mas é um nível muito baixo, assim, e a gente não vê nada muito demais desse time, assim, então acho que eu fecho numa nota 3.
Eu concordo. Eu lembro que as grandes estrelas estavam encostadas em times grandes, né? A gente tem também o Campanharo, se eu não me engano. O Não, Chay também. o Campanharo não, o outro jogador, o Baralhas, que estava no Inter, né? Sim, sim. O Bruno Tubarão, ex-Vasco. Então, são jogadores que eram encostos em times grandes e realmente essa fórmula não costuma dar muito sucesso na Série A. Bom, com as nossas médias aqui, o Dragão ficou com uma nota 4. Vamos mover eles aí de posição, então. Tá aí. Atlético Goianiense na nota 4. Nós, Atléticos, não indo muito bem nesse começo. E vamos agora pro Galo do Felipão, que investiu muito, que vem com nomes de peso nessa temporada. Começa por você, Caio. O que você tem a dizer? Eu acho que, bom, na minha opinião, seguiremos nos Atléticos em notas não tão boas, assim. Cara, para mim, o time do Galo é uma decepção, assim. De novo, é o que você falou, mais uma gastando muito, trazendo nomes como Scarpa, por exemplo, mantendo uma base muito boa que o Atlético vem construindo, eu diria, nos últimos 4, 5 anos, assim. E, cara, teve um início muito ruim com o Felipão, chegando a ficar por volta de, tipo, 10 ou 12 jogos sem vitória. E depois teve uma arrancada enorme, assim, chegando a sonhar com o Campeonato Brasileiro, ganhando do Flamengo no Maracanã, enfim. Mas, cara, esse ano até agora é só decepção, assim, acho que o time evoluiu bastante, o que não mostra que acho que o trabalho não está sendo bem feito. Claro que se tratando de Felipão, a gente nunca pode duvidar, assim, mas, cara, para mim é um cara que, como posso dizer, ele breca o potencial desse elenco, assim, com certeza um técnico mais atualizado, ou que tivesse ideia de futebol mais ofensivas, talvez assim, iriam privilegiar e melhorar esses atletas, assim, porque a gente fala de um time que tem um poderio ofensivo, o elenco inteiro, mas ofensivo principalmente muito forte, assim. E, cara, um Atlético que não encanta em nada, assim, que tem alguma dificuldade no Mineiro, sabe? Perder para o Cruzeiro em casa de novo. Ontem se classificou para a final do Mineiro, mas perdendo para o América, sabe? Então, assim, eu daria uma nota 3 para o começo de ano do Galo, assim. Acho que eu vou ficar bem surpreso se o Felipão durar muito mais do que 10 rodadas do Brasileiro, por aí, assim. E você, Guga, o que tem a dizer sobre o Xará aí de Minas, do seu time? Bom, eu considero o técnico deles, Felipão, razoável, assim. Ele tem um trabalho recente muito bom no Atlético, mas, bom, que nem o Caio falou, o começo de brasileiro do Atlético Mineiro foi abaixo, assim, tava atrás do Atlético Paranaense, só que, claro, na metade pro final da temporada, eles chegaram a sonhar com o brasileiro de qualquer forma, ficando a 4 pontos de distância do líder. E, bom, é um elenco com bons jogadores, um plantel muito bom. Só que, bom, eles vão jogar Libertadores, né? E eu não acho eles um time 100% preparado para Libertadores. Claro, tudo pode acontecer, reviravoltas acontecem. E, bom, a minha nota vai ser uma nota 6 para o Atlético Mineiro. Bom, vou pesar um pouquinho mais a mão que nem o Caio. É um time que a gente esperava muito nesse começo de temporada. Sofreu no Mineiro, sofreu para passar do América Mineiro. É a única competição que eles estão disputando. Lembrando que o Atlético Mineiro passa direto para a terceira fase da Copa do Brasil por estar na Libertadores, como o Guga falou. Então, o único parâmetro que a gente tem é esse, e eles não vêm desempenhando bem. Mas apesar disso, estão na final, perderam para o Cruzeiro, isso é verdade. Mas é um começo bem decepcionante de temporada para o Galo. Eu vou para uma nota 2. Então, ficamos aqui com. Caio, divide aí 11 por 3, porque a gente é de jornalismo, então vocês têm que Não, perdoar a gente. fica em 3. 3, então aqui vai o Atlético pro o pior desempenho dentre os Atléticos será do Galo. Vai ficar na nota 3. Bom, agora vamos para o Bahia City, a incongruência do Bahia City, né, no nome.
Começa por você, Gu. O que você tem a dizer aí do time do Rogério Ceni? Bom, ah, é um time que chegou a investir, né? É um time que tem Everton Ribeiro, Cauli, e tem um treinador que eu considero bom, assim. Teve bons trabalhos no Fortaleza, o Rogério Ceni, e chegou a golear o Corinthians na reta final do Campeonato Brasileiro, em Itaquera. E no momento que o time mais precisava, o time conseguiu escapar goleando o Atlético Mineiro. Mas eu ainda tenho algumas incertezas, assim. Claro, eu acho que a temporada do Bahia vai ser melhor, tipo, para meio de tabela, assim. Mas eu acho que o Bahia não está sendo muito testado, assim. Na parte do Campeonato Baiano, no caso, né? Copa do Nordeste é um bom teste. Eu vou dar uma nota 5 pro Bahia. 5. Eu vou dar uma nota um pouco maior. O Bahia, de novo, está fazendo a obrigação dele. É líder no seu grupo na Copa do Nordeste. Passou das duas primeiras fases, mesmo capengando ali nos pênaltis contra o Caxias, mas passou para a terceira fase. Foi a melhor campanha do Campeonato Baiano, apesar ali daquela derrota no Bavi, né? Vai para a final agora também contra o Vitória. Eu vou para uma nota 7, até pelo investimento, pelo time que vem, pelo técnico que tem. Você concorda, cara? Vai ali numa nota mais do lado do Guga, concorda mais Eu, comigo? eu ficaria no meio termo. Acho que eu fecharia na nota 5. Acho que, assim, é um time que eu, particularmente, acho que todo mundo, assim, espera bastante para esse ano, assim. Tipo, a gente fala de um time que tem o meio campo de Cauli, Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Jean Lucas, assim, tipo, não sei, tem times dos ditos 12 grandes que não tem meias dessa qualidade, assim. Então, assim, eu discordo do Guga em relação ao Rogério Ceni, é um cara que eu tenho muita dúvida, assim, acho que deu certo no Fortaleza, mas tirando isso, é um cara que Só porque ele acabava com o seu time, né? não, negativo, porque isso é uma mentira, é uma falácia, mas, cara, é um cara que, assim, Contra quem que foi o 100º gol dele mesmo? cara, há discordância, você sabe disso, há discordância, não se tem certeza disso, tá? Aham, aham. Isso deixa para os historiadores, enfim. Mas, cara, eu acho um técnico completamente comum, assim. Tipo, sabe? Tem um título de campeão brasileiro pelo Flamengo, mas que fica muito mais, tipo, o Flamengo foi campeão brasileiro apesar do Rogério Ceni, sabe? Então, assim, acho que falta muito ainda para eu ter alguma confiança de que o Rogério é um bom treinador, assim. Dito isso, acho que é o que você falou, o Bahia cumpre a função dele, vai bem no Campeonato Baiano, que o nível é baixo. Acho que a derrota no Bavi é importante, assim, talvez um choque de realidade grande, assim, de que, sabe, para a torcida colocar mais o pé no chão mesmo, assim, abaixar as expectativas, que tudo que envolve SAF, Grupo City, dinheiro entrando, contratação, enfim, infla muito, assim. Mas acho que até agora é uma temporada ok do Bahia, assim. Acho que a gente vai ver realmente o que esse time é capaz no brasileiro e se o Rogério vai conseguir fazer esse time funcionar. Beleza, então ficamos a média 5 para o tricolor de aço. E vamos agora para o Botafogo. Para o Botafogo, que muitos dizem que mudou já essa chave. Deu o seu banho de alma, venceu da Aurora, foi para Libertadores, mas tá na Taça Rio, né? Então, vamos falar desse fogudo, começando por você, Gustavo Magalhães. O que tem a dizer sobre a Estrela Solitária? Olha, o Botafogo teve um primeiro turno bom no Brasileiro. Um primeiro turno excelente, assim, tava distante de todo mundo. Pô, melhor turno da história, pô. É, E um dos piores segundos turnos da história Exato. E também. É o time, rebaixado, né? é o equilíbrio perfeito. e bom,
O equilíbrio perfeito. Só que, infelizmente, o Botafogo foi pra pré-Libertadores. Conseguiu, tipo, não dá nem pra, na minha opinião, não dá nem pra falar que o Botafogo perdeu o título, porque quem perde o título fica em segundo lugar. O Botafogo não conseguiu nem isso. E, bom, eu acho que o Botafogo tem um elenco bom. Eu acho que o que aconteceu, assim, ano passado foi muita troca de treinador, que acabou prejudicando o desempenho do time. Mas eu acho que o time do Botafogo tem um elenco bom, conseguiu se provar na pré-Libertadores, e tem uma Libertadores para disputar depois de um tempo. E, olha, eu vou dar uma nota 6 pro Botafogo. O Botafogo, eu eu entendo que é um mérito você ir para Libertadores, mas sinceramente, vamos falar a verdade. Quem estava com responsabilidade para Libertadores? A responsabilidade a mais, Botafogo ou Bragantino? Não, pô, não tem discussão. Então, para mim, eles não fizeram mais do que a obrigação. Eu entendo do momento, eu entendo que não tinha um técnico, tem o interino que está indo bem, mas para mim eles fizeram a obrigação em passar, eles estão na Taça Rio pelo segundo ano seguido, não vão para o top 4 do Carioca, não vão para as fases finais de novo. Então, eu não consigo dar uma nota muito alta, porque, de novo, eles fizeram o que precisavam, que nem a gente estava falando do Bahia, foram para a Libertadores. Mas estão novamente nessa fase dessa Série B do Campeonato Carioca, para quem não foi, né, para a fase final. Então, para mim, uma nota 5, É, porque o desempenho do time melhorou após a saída do Thiago Nunes. não, sim, melhorou, até porque acho que é difícil piorar assim. Cara, eu acho o time do Botafogo uma completa incógnita, assim. Eu concordo com o que o Guga falou, na minha opinião, um bom elenco. Nesse ano, a gente viu um Botafogo que ganha e ganha bem do Fluminense, por exemplo. Faz um primeiro tempo ótimo contra o Vasco, abre 2-0, depois toma uma baita virada, assim. O sumido time do Ramon Dias, saudades dessa época, Então, inclusive. cara, é um time muito, muito inconstante, assim. Acho que, igual você falou, do obrigação, acho que era chegar na Libertadores também, assim, era o mínimo depois do ano que foi 2023, assim. Mas eu acho que o importante do Botafogo era meio que realmente agora, tipo, acabou 2023, ponto. O resquício que faltava era essa pré-Libertadores, assim. E pensando nisso, tentar mudar, assim, porque, de novo, acho que é um bom elenco, acho que realmente, cara, no papel, assim, tem um time que, assim, não digo que dá para brigar por título, acho que não, assim, o que aconteceu no passado acho que foi uma utopia, assim, mas é um time que consegue passar um brasileiro tranquilo, assim, não brigando para cair, nem, enfim, nada muito complicado, assim. Então, eu acho que eu fecho uma nota 5 assim, também, acho bem, bem mediano até agora o ano do Botafogo. Bom, vamos aqui, vai ficar no 5, é, subindo então o Botafogo para ficar junto ao Bahia. E vamos para o Corinthians. Agora você vai esperar um pouco, Caio Jordão, porque quem vai falar primeiro sou eu, e depois Gustavo Magalhães. Como a gente está analisando aqui o melhor início de temporada de 2024, tem que considerar todo o pacote Corinthians, né? Augusto Melo, eleições, brigas associativas, Duílio brigando com Benja na TV por brigas envolvendo o Corinthians. O time caiu na primeira fase do Paulistão, Mano Menezes, então todo esse pacote foi muito ruim pro Corinthians. Agora o Corinthians tem um norte na temporada com a chegada do Antônio Oliveira, que fez esse time começar a jogar bola. Quase recuperou o time no Paulistão. Se fosse ali uma rodada antes que ele chegasse, talvez a gente estaria falando aqui um Corinthians possivelmente classificado para as semifinais do Paulistão, mas não é o caso, caiu na primeira fase. Pode ficar, dependendo do rendimento do Campeonato Brasileiro, fora da Copa do Brasil, que seria um vexame para a história do Corinthians. Total. Então, apesar da melhora, eu não consigo dar uma nota boa, porque realmente foi um começo péssimo de temporada pelo Corinthians, dentro e fora do campo. Novamente, tem essa melhora, mas até agora
eu acho que o torcedor corintiano não está feliz com o que viu. Por isso que eu vou para uma nota 2 pro Corinthians. Tão forte, mas tá. Eu iria numa nota 4, assim, falando como corintiano que sou, cara, assim, o começo de ano ali, janeiro, fevereiro do Corinthians, até o mês de fevereiro, é horripilante, assim, em todos os sentidos, de campo e bola, fora do campo, assim, sabe? Eu sou alguém que eu defendo o trabalho do Augusto Melo até agora, acho que ele tem muitos erros, acho que ele é um cara que ele não sabe lidar com o cargo que ele tem, ele não sabe a hora de falar, a hora de ficar quieto, enfim, isso atrapalha ele, atrapalha o time. Mas ele prometia uma reformulação e ele fez, assim. O time do Corinthians é outro, o time do Corinthians é, não diria bem melhor, mas acho que tem mais opções do que o ano passado, assim, tipo, no banco e para mudar jogo e opções para o técnico que tiver. E, cara, eu entendo que muita gente diz também que grande parte desse time ainda não estava formado com o Mano. O Corinthians contratou o Rodrigo Garro, que é um cara que tem feito grande diferença, e o Mano não teve nem a chance de usar ele, porque o cara simplesmente não foi inscrito, ficou um mês só treinando. Mas era muito fraco o trabalho, era fraco desde o ano passado, assim, ele serviu para manter o Corinthians na Série A, mas eu diria que isso aí está muito mais na conta dos gols do Romero do que por qualquer outra coisa, talvez é mérito dos outros adversários do que é mérito do Corinthians. Então, assim, para mim, no começo do ano já tinha que ter mandado embora. Isso que nem mencionando o fato de que o Augusto, durante toda a eleição, falava, durante todo o período eleitoral, assim, de campanha, falava que o Mano não era o técnico dele, assim. Então, por que perder um tempo com isso? Esse tempo cobrou lá na frente, assim, acho que para mim é claro que o Corinthians é eliminado do Paulistão de forma precoce muito por conta do Mano, chegou a ter uma possível classificação com o time nas mãos do Antônio Oliveira, que até agora só tem uma derrota, e assim, é completamente outro time do ponto de vista de tudo, assim, acho que de clima, de ambiente, de bola jogada, assim, um time que tem uma ideia clara de jogo, você consegue ver isso, e não tinha isso com o Mano. Então, assim, ponderando tudo isso e pensando que é um Corinthians bem melhor agora, mas que teve um começo de ano horrível, eu fecharia numa nota 4. Bom, você furou a vez do Gustavo, não foi legal. O Guga ficou triste lá em cima, aqui no meu canto direito da tela. Mas fala aí, Guga, agora é esculacho o Corinthians. Não, agora é exatamente. Na minha opinião, desde a época que contratou o Thiago Nunes, deu tudo errado. Essa que é a verdade. E por coincidência, o Corinthians contratou um técnico que já teve uma passagem boa pelo Atlético Paranaense. Bom, eu acho que essa análise se baseia no começo do Mano e do começo do Antônio Oliveira, ou seja, tem que ter uma média, assim. E, bom, o Mano Menezes, ele travou o time, ele atrapalhou o time, assim. Claro, ele conseguiu escapar do rebaixamento ano passado e tudo, mas a gente pode ver que o Antônio Oliveira trouxe uma melhora significativa e eu, eu diria que vai salvar a temporada do Corinthians, porque o Antônio Oliveira é um técnico muito bom. Mas como tem que fazer essa média, né, entre Mano e Antônio Oliveira, eu vou dar uma nota. Olha, eu vou dar uma nota 3, assim. 3. Tá bom, fechamos então na nota 3, que foi a média das nossas notas. Então o Corinthians vai se juntar ao Atlético Mineiro aqui. Alinhadinho, perfeito. Então vamos agora para o Tigre, Criciúma, que retornou à elite do futebol brasileiro depois de um bom tempo. Eu não lembro qual foi a última vez que a gente teve um representante de Santa Catarina tirando o Avaí na Série A, né? Então, legal ver o Criciúma voltando, esse escudo diferente do Criciúma, né? Gosto dele. É bem diferente dos demais. Inclusive, boatos que o Atlético Paranaense copiou o Criciúma, né? Copiou mal o Criciúma para fazer seu escudo. E, bom,
falando de Atlético Paranaense, você já abre os olhos, Guga, fala aí sobre o Criciúma, cara. Cara, inclusive em 2018 o Atlético Paranaense chegou a ter um uniforme amarelo. Acho que foi Olha, por causa disso, então. Não, o Bom, Atlético Paranaense sonhando ser o Criciúma, É, então. claro, inclusive, tipo, a gente só foi ganhar a Copa do Brasil em 2019, bem depois do Criciúma, assim. Exato, exatamente. E, bom, Criciúma, né, que veio da Série B. E, bom, vou destacar uma partida que eu lembro do Criciúma ano passado, que foi contra o Coritiba na Copa do Brasil, né? Que foi uma partida bem disputada, o Criciúma jogando bem ali, dentro das suas possibilidades, e só foi superado pelo Coritiba nos pênaltis, assim. E, bom, o que me surpreendeu no Criciúma é a possível chegada do Bolasie, que já está treinando no clube, só não foi anunciado oficialmente. E, bom, mas mas já teve foto vazada, já. Então, é, enfim, é jogador do Criciúma. e bom, Bolasie, tipo, teve uma carreira boa na Premier League, conhecido pelos seus dribles. Bom, eu vou dar uma nota 4 pro Criciúma, assim. Bom, dentro do que o Criciúma disputa, dentro do que o Criciúma tenha, né, nesse campeonato catarinense, que a gente sabe que não é uma preparação boa para a Série A, longe disso. Mas teve 8 vitórias, um empate, 2 derrotas, foi líder, tá na semifinal, tá na terceira fase também, na Copa do Brasil, passando as penalidades ali, sofrendo contra o Brasiliense. Mas, como a gente disse do Bahia, eu acho que é importante que a gente está analisando aqui melhor início de temporada, não como vai ser a temporada. E o início de temporada do Criciúma tem sido bom, eles estão fazendo o que eles conseguem dentro do possível. Então eu vou numa nota 8 pro Criciúma. Você, Caio? Dudu, eu acho que eu sigo com você, assim. Eu fecharia numa nota 6, não iria tão alto quanto você. Acho que é um time que, novamente, assim como eu falei do Goianiense, para mim é um dos certos que vai cair, assim. Acho que um time muito fraco, comandado pelo Cláudio Tencati, que conheço bem de tantos anos no Londrina. É um técnico muito burocrático, assim, sabe? É muito, tipo, o básico do básico, assim, e não sei, acho que com o elenco, obviamente, é bem fraco perante o resto da Série A, eu acho que o Criciúma vai sofrer bastante, assim, acho que jogar em Criciúma pode ser um trunfo, mas mesmo assim, acho que, né, tende a ir para a Série B, mas o que você falou é total verdade, assim, perto do que eles podem fazer, no nível que tem o Catarinense, e ainda mais com um Avaí que está não numa fase tão boa assim, né? Acho que eles fazem o que está ao alcance deles e fazem bem. Então acho que eu fecho com nota 6. 6. Fechou, então. Fomos para 18, vai ficar na nota 6. Acompanhado, curiosamente, do Atlético Paranaense. Então. Coincidências não acontecem, né? E agora vamos para o cabuloso, outro grande, muito questionado nesse começo de ano. O único time da Série A que já foi eliminado nessas fases preliminares, a gente pode dizer assim, da Copa do Brasil. O que você tem a dizer sobre esse Cruzeiro, Carlos Jordão? Cara, acho que antes de tudo eu queria propor para vocês, na minha opinião, não sei, para mim é o zero. Eu concordo, é um dos fortíssimos candidatos a zero. Cara, É, porque eu não vejo outro clube que teve algo tão, como posso dizer, impactante assim desse nível. Tipo, claro, a gente está gravando aqui na segunda-feira após a eliminação de Vasco para o Nova Iguaçu, São Paulo para o Novo Horizonte, mas, cara, no nível do que foi o Cruzeiro, assim, e já que a gente tem que colocar um zero, eu acho que não foge muito disso, assim, não sei o que vocês acham. eu sigo com você, não, eu vi o jogo do Cruzeiro, não gostei do estilo de jogo, não acho que eles É jogam bem. um time muito fraco.
é um time fraco. E você concorda então com 0, Guga? Olha, eu, cara, de todos os times, acho que eu vou dar uma ajudinha no Cruzeiro, assim. Claro, ter sido eliminado da Copa do Tá, Brasil não é mas, por legal. exemplo, qual outro você colocaria no 0? Você tem que pensar nisso também, porque a gente tem que colocar alguém no 0. E, cara, olhando pro resto, eu não vejo ninguém que O tenha. único que poderia ir, na minha opinião, é o Juventude. Então, você também, porra, sabe? Pô, Um, mas a eliminação na primeira fase, exato. 2-0 contra o Souza, e o desempenho não tá bom É, dentro do gramado, pesa, né? eu penso também em expectativa e realidade. Assim. Para mim, impossível. Assim, não que se esperava muito do Cruzeiro, mas comparar o que se espera de Juventude e Cruzeiro, assim, não tem como. Eu apoio a nota 0, se a gente conseguir convencer o Guga. Então, na opinião de vocês, o Cruzeiro tem que trazer o Ronaldo Fenômeno de volta? Se eles conseguissem alguém Cara, do nível para jogar né, com o Gabriel Veron no ataque. ele do jeito que está, eu acho que é capaz de fazer alguns golzinhos ainda. Então, numa dessa, Então, Cruzeiro vai pro É, nosso número 0. nota 0. cara, não tem como, assim, tipo, a eliminação pro Souza pesa muito, cara, pesa É, muito. E e, não é algo utópico que aconteceu assim. Um time que tá jogando bem e acontece assim, no futebol, cara, é um time que não, não encanta, assim. Acho que é um time que do ano passado para esse ano piorou, assim, também. não, e destaque positivo pro presidente do Souza, que gravou aquele vídeo Ah, maravilhoso pô, depois. absurdo. Então, enfim, cara, eu acho que, assim, talvez nem tanto pelo Cruzeiro, não que o Cruzeiro esteja bem, mas mais pelos outros também, para mim não tem como fugir do 0. Então, acho que É, no, Bora lá. Fala, Guga, fala. no principal teste, assim, que é a Copa do Brasil, não era um teste muito difícil e era só o Cruzeiro empatar também, né? é exato, cara. É, Então, é, a gente tem a vitória sobre o Galo, mas o Galo também tá ali no É, número 3, então a gente não sabe qual parâmetro isso é, né? cara, e a Então, verdade é, a gente tem que falar, já virou costume o Cruzeiro ganhar do Galo na a Arena. MR não vê, né? A MR não vê, então, assim, isso não diz muita coisa também. Exato. Agora vamos para o centro do Brasil. O Cuiabá, que, bom, é, não tinha notado isso aqui, mas como o Caio falou no off antes de a gente gravar, segue invicto na Segue temporada, invicto, cara. com um treinador que o Caio a gente estava fazendo pesquisas. Ninguém tinha ouvido falar dele, mas Ninguém. vamos dar um salve aqui pro nosso querido, eu vou pegar aqui o nome, Luiz Fernando Lubel, eu não sei. Não E o sei. Bel, enfim, se você estiver assistindo, parabéns pelo trabalho. Qualquer Exato. parente ou amigo do Yubel, fale que o Nassuma está aberto para ele que se dê uma Pô, entrevista aqui. adoraríamos conhecer mais. É, do seu trabalho, da sua trajetória. 35 anos, já Muito. dirigindo o time de Série A para poucos. Mas eu falo aqui por todos, ninguém é um grande especialista de Cuiabá, mas está invicto, está nas quartas de final da Copa Verde, sofreu contra a Portuguesa do Rio nos pênaltis, mas está na terceira fase da Copa do Brasil. Tá na semifinal do Campeonato Goiano, venceu o Luverdense no jogo de ida, vai decidir em casa. Um destaque negativo que ficou em segundo na primeira fase do seu campeonato regional. Então, curioso, apesar de estar invicto, ter ficado em segundo. Mas, de novo, dentro do que eu falei do Criciúma, dentro do que joga, não joga bem. Eu acho o jogo do Cuiabá bem feio. Vi contra o Português, o time é fraco. Mas eu vou numa nota 6, porque tá fazendo o que precisa. E você, cara? Cara, eu vou um pouco mais acima. Acho que eu fecho na nota 7, assim. Que é o que você falou, cara. A gente tá falando do único time invicto entre os times da Série A. Um fato que eu não sabia, fui saber hoje na nossa pesquisa, e enfim. Cara, eu acho bem interessante tudo que envolve o time do Cuiabá. Assim. Um modelo muito autossustentável. Perderam o Antônio Oliveira para o Corinthians, e claro, a gente está falando de novo do Campeonato Mato Grossense, mas assim, manteve o nível, manteve a base, não perdeu jogadores, enfim. E ano passado fez um ótimo ano. Então, cara, eu fecho uma nota 7, assim, acho que é um bom início de temporada para o Cuiabá
e o torcedor acho que pode esperar novamente um ano tranquilo do Cuiabá. E você, Guga, time do Deivinho, como é que você avalia? Bom, na minha opinião, essa campanha do Cuiabá é mais valorizada pelo fato de eles estarem jogando 3 competições e estarem sendo invictos. E, bom, é que nem vocês falaram, acho que o Cuiabá não vai precisar lutar contra o rebaixamento, vai estar ali no meio de tabela, e provavelmente vai pegar uma Sul-Americana. Eu vou dar uma nota. Bom, o que pesa também é que o nível não é muito forte, É muito baixo. É mas muito baixo, mas dentro do limite é o que eles podem, né? E Exato. eles ganham. E eles ganham. Você fez se eles Ganham. não ganhassem. eu dou uma nota 6. 6. Bom, como o Caio me venceu no argumento, eu vou na nota 7. Mudei. Vamos então com o Cuiabá. Até o momento, o melhor time da nossa brincadeira. Grande Cuiabá. Agora vamos para o Clube de Regatas do O Flamengo. malvadão. O Coisa Ruim. Exato. É triste. É doloroso. Não faça isso, Gustavo Magalhães. Não faça isso. Cara, assim, eu vou puxar já. Pra mim é o 10. É o Não 10. tem como, pô. Desculpa, cara. É, não tem como. Pra mim, eu concordo. Assim, é, eu acho, tá? É muito outro nível, assim. Pode não encantar, que tá longe, assim, de ser um time que, caraca, sabe? Que espetáculo é ver o Flamengo jogar. Mas, cara, funciona. E com o Tite é isso, assim. E esse time do Flamengo, que para mim é de longe, eu acho que vocês concordam, melhor elenco do país, assim. E na mão do que para mim ainda é o melhor técnico do país, assim, o melhor técnico brasileiro que tem. Cara, para mim isso tudo que tá acontecendo é o natural, assim, sabe? O Flamengo ganha tranquilo, ganha fácil, não sofre, não toma gol, cara. Chegou a 11 jogos sem tomar gol. Tomou um gol na temporada, que foi na pré-temporada que eles Contra o Orlando fizeram City, cara. lá nos Estados Unidos. Tomou gol pro Nova Iguaçu também, Ah, mas Nova Iguaçu, verdade. não era o time, né? Era o sub-20, o time titular profissional mesmo tava no Orlando, mas enfim. Cara, é um time muito consistente, não sofre atrás, quando vai na frente faz seus gols, chegou à final do Carioca, ganhando bem do Fluminense, assim, foi dos 4 tempos do mata-mata, o Flamengo jogou melhor os 4, na minha opinião. E, cara, não tem muito o que falar, assim, acho que é 10, assim, com tranquilidade. Sim, eu concordo. É o que eu já te falei. O Tite faz o que é preciso para ganhar. Não, Exato. não enche É, os olhos, não é um futebol que, meu Deus, é um futebol lindo. Mas é um negócio que eu já te falei, cara. O Tite ganha do Nova Iguaçu como ganha do Chelsea, mas ele ganha. Então é isso que ele precisa fazer exato. para esse time do Flamengo que ele tem, que é uma Cara, máquina. assim, não desmerecendo o trabalho do Tite, até porque, meu Deus, ídolo. E, assim, a gente já viu muitos técnicos, assim, entre depois Jorge Jesus, que passaram no Flamengo e que talvez, assim, ditos, sei lá, ou pela mídia, enfim, como técnicos que até tem algum mais nome, mais requinte do que o Tite, assim, que não deram jeito nesse time. Então, cara, assim, eu acho que você precisa de pouco para o time do Flamengo funcionar, mas muitos passaram para ele e não conseguiram fazer isso. E o Tite consegue, de novo, é o que o Dudu falou, pode não encantar tal. Mas é um time que funciona, cara. E nesse funcionar e com os jogadores, eu tenho alguma certeza que vai acabar ganhando o título. Assim, acho que o Nova Iguaçu é um time interessante, tem jogadores interessantes ali, que assim, realmente tem um bom time, mas, cara, eu acho que na minha opinião, ia ser um esculacho, assim. Acho que É, vou ficar surpreso se não for bem fácil para o Flamengo, assim. Ramon Dias que os diga, né? Tá. E você, Guga, concorda com 10? Cara, Discorda? Tem algum comentário a é, mais? elenco bom, técnico bom, é isso aí que Exato. eu tenho pra falar. Não tem, não Então tem. E vamos lá. eu vou sinalizar minha nota com as mãos, que é Ah, porra, cara. Você tá falando, cara.
Cara, acho que o Flamengo tá no mesmo nível do Cuiabá. Exato. Pô, cara, nem eu coloquei o Flamengo com 7. Pena que a gente não tá com o Gabriel dos Reis aqui, senão a gente ia baixar essa média do Mengão. Mas falando em Gabriel dos Reis, Exato. olha quem chegou a vez do Flusão, a máquina do Diniz de jogar bola. Ex-máquina, né? Esse eu não venho tão bem assim. Eu vou ser direto e reto aqui. Fluminense ganhou a Recopa? Ganhou. Fluminense foi pra fase final do Carioca? Foi. Fluminense vem jogando bem? Não vem Não, jogando bem. Fluminense não jogou bem nenhum jogo esse ano. Eu arrisco dizer que nenhum jogo. Tirando aqueles 20 minutos finais da Copa, nenhum jogo foi o Fluminense que a gente viu do ano passado. Não ganhou nenhum clássico. Segue nesse jejum de 13 clássicos sem vencer. Como você falou, foi engolido pelo Flamengo. Não fez mais porque o Flamengo é isso. O Flamengo tava deixando o Fluminense tocar a bola e viu que não ia dar em nada. cara, Então, rapidinho, só pegando um gancho nisso, eu acho que, cara, isso é muito sintomático, assim. Tipo, o Flamengo se dispôs, digamos assim, a dar a bola pro Fluminense, que é o que o Fluminense quer. E mesmo assim não funcionou, assim. Acho que isso mostra muito como, cara, não dá pra falar que o Vinícius perdeu, sei lá, mas, cara, tá muito diferente do ano passado, assim. Não tá é, funcionando. e eu acho que o Diniz tá inventando muito, né? A sua Ah, grande frase que eu vou deixar você falar, pode falar. cara, eu sempre falei, assim, eu sou um grande defensor do Fernando Diniz. Eu gosto. Dudu é hater, desde sempre. Não Só sou que, assim, hater, eu já falei, ele é bom treinador, só não é tudo que pinta. uma coisa é fato, cara. A linha que separa o gênio do burro é muito tênue, entendeu? Então, cara, ontem, Marquinhos, lateral direito. cara, o Marquinhos na lateral, Martinelli na zaga, sabe? E aí, tipo assim, eu acho que chega um momento até que isso que poderia ser um tipo de tentativa, uma mudança tática legal, que poderia surpreender, acaba virando algo comum e fácil de pegar, assim, porque ele faz isso praticamente todo jogo, assim, ainda mais nessa fase ruim que o Fluminense está. E, cara, as coisas estão muito estranhas, assim, a gente viu o Diniz, sabe, respondendo contra a imprensa em coletivo, o Felipe Melo também, o André também tentando distar o que a imprensa ia falar. Então, enfim, acho que o ambiente está muito conturbado. Cara, o que foi ontem ontem não, foi no sábado o jogo, né? A torcida do Fluminense simplesmente nem comparecendo, assim, sabe? Tipo, por todo Não mundo. apareceu no jogo da ida também. Sabe? Cara, Contra o Botafogo também. muito Então, estranho, assim, um time recém-campeão da Libertadores, que mesmo num ano ruim agora em 2024 já foi campeão da Recopa contra a LDU, assim, tudo que isso representa, cara, acho muito estranho, assim, e já pra dar minha nota, cara, eu dou uma nota 4, assim, acho que era minha nota também. fraco, e assim, tem o título da Recopa, que eu acho que ajuda, assim, né, mas, cara, falta muito, assim, falta muito. Eu acho que é uma temporada que o torcedor do Fluminense é alarmante. Tem altas bandeiras vermelhas. Eu acredito que você não pode ter uma quantidade de veteranos que nem o Fluminense tem no time. Então, eu sigo com a nota 4 porque ganhou a Recopa. É o que salva o Fluminense aqui na nossa brincadeira. Você concorda, Guga? Bom, eu concordo com vocês na parte do Diniz, tanto que ele foi embora daqui porque não fluía, tipo, não ia dar certo aqui. Fico feliz por ele de ter dado certo no Fluminense. Bom, assim, na minha opinião, é plausível ter sido eliminado pelo Flamengo. E, bom, o Fluminense, que nem o Eduardo falou, ganhou a Recopa e tal. Eu acho que esse time, em relação ao Corinthians, por exemplo, tem a continuidade no trabalho. E eu acho que isso é uma boa vantagem, assim. Cara, eu acho que assim, falando do Diniz, que eu acho que é um ponto muito chave desse Fluminense. Eu acho que, pra mim, é nítido que eu não consigo dizer que ele perdeu o grupo, que não vai dar certo. Acho que realmente acredito na ideia dele e acho que ele tem total respaldo. E, pô, depois que ganhou a Libertadores, assim, isso fica mais claro. Mas, cara, é impressionante como esse ano não funciona, assim. E não funciona de todas as formas. Assim, ele mexe no time, ele muda, ele tenta ponta de lateral, enfim. E
eu concordo com o que o Dudu falou de que não se pode ter tantos veteranos assim, mas, cara, eu acho que é um time que contratou bem pro que ele pensa de futebol. Assim. Pega um cara como Renato Augusto, Douglas Costa, assim, acho que são caras que eles se encaixam nesse tipo de futebol bem jogado, de qualidade, bola no pé, assim, quem corre a bola, acho que faz muito sentido, mas é impressionante como simplesmente não funciona, assim, acho que o jogo contra o Flamengo acho que é um detalhe, assim, porque é clássico, enfim, o Flamengo é tudo que a gente falou, daria para perder, mas acho que a forma que perdeu é muito alarmante, assim, acho que foi algo muito dísparo e que ninguém esperava, assim. E qual que é a sua conclusão aí, Guga? Da sua nota do que você estava falando? 5-5. 5? Bom, vamos ficar ali no 4, porque a gente foi de 4 e acabou que a média fica para 4 mesmo. Agora vamos para o Leão do PC, que sofreu dentro e fora de campo. Fora de campo, infelizmente, não por brigas sucessivas, mas por um ato de covardia da torcida do esporte. Mais um, infelizmente, de uma torcida que quando quer consegue fazer muitos shows na Ilha do Retiro. Mas fala aí do Fortaleza do Vojvoda, Guga. Cara, eu acho que é um time que tem bons jogadores, um técnico muito bom. E que bom para Fortaleza que eles conseguiram manter o técnico, um técnico de qualidade, assim. Teve desempenhos bons com o Fortaleza em competições continentais. Na Libertadores de 2022 foi até onde deu, e passou para a fase de grupos, chegou nas oitavas. Fez uma Sul-Americana muito boa e que, infelizmente, perdeu no detalhe, perdeu por causa de um pênalti. E, bom, eu acho que o Fortaleza tem tudo para dar certo, assim, e é um time que tá bem, assim, e eu vou dar uma nota 6 assim, e seria legal se eles conseguissem ainda manter a cabeça erguida mesmo perdendo a Sul-Americana, porque acontece de acabar perdendo o título, o que importa é não desistir e continuar seguindo em frente para aumentar a grandeza do clube. Bom, eu concordo com você, Guga. Acho que é um início de temporada interessante. Foi líder do grupo do Cearense invicto, tá na final contra o Ceará. Teve aquele clássico pegado, 3-3 contra o Ceará. É segundo do seu grupo na Copa do Nordeste, mas um grupo bem embolado, então existe um mundo ali que o Fortaleza não passe, mas até agora 2 vitórias, 2 empates, uma derrota, 8 pontos, segundo colocado no grupo. Tá na terceira fase do Brasil, passou ali daquele jeito contra o É, retorno nos pênaltis, mas é como a gente disse, dentro do que tá jogando, dentro do que tá disputando, tá indo bem. Então a minha nota pro Fortaleza vai ser 8. caraca, forte. Não consigo seguir você, Dudu. Acho que vocês contaram muito bem, mas, cara, eu particularmente diria que eu esperava mais do Fortaleza, assim, dado o que ele é no futebol, não só no futebol nordestino, mas no futebol brasileiro atualmente. E mantendo o Vojvoda, mantendo o próprio elenco e tal, enfim. Igual o Dudu falou, passou nos pênaltis depois de um 0-0 contra o Retrô na segunda fase da Copa do Brasil, então eu particularmente esperava mais, assim. Eu fecho numa nota 5 para Fortaleza, acho que dentro do cenário do futebol nordestino, ele vai bem, vai ok, mas era o de se esperar, assim, e quando não diria nem que ele foi mais exigido, porque eu acho que o Retrô não implica nisso, sabe? Não oferece sua Fortaleza, mas penou, sabe? Eu acho que eu esperava que um time com, com algo tão definido, assim, algo que funciona tanto tempo, como o Fortaleza com o Voivoda, com esses jogadores, ia ter mais tranquilidade, assim. Então, eu fecharia nessa nota. Bom, ficaram então ali na nota 6 de média, Fortaleza. E vamos agora para o sul do país. Temos os três gaúchos, coincidentemente, em seguida. E começando pelo time do nosso ex-integrante aqui do nosso amigo Juliano, que nos abandonou
Do jeito que ele é, eu sei que ele é um teste assistindo, mas fica aqui nosso repúdio contra o Juliano Carbonari. Mas, bom, Grêmio só tá disputando o Gauchão, tá na semifinal, foi segundo colocado do Campeonato Gaúcho, Perdeu a Recopa Gaúcha, né? perdeu a Recopa Gaúcha, com aquele time reserva, mas perdeu o Grenal, não vem jogando uma bola maravilhosa, mas nunca foi do Renato, né? Mas tá na semifinal, acredito que vai pra final, tem a Libertadores, vou numa nota 7. E você, Caio? Cara, eu vou mais abaixo, vou numa nota 5. Acho que é um time que não encanta. Acho que tem boas ideias, assim, e quando isso funciona, funciona bem. Mas, cara, eu ainda acho um elenco muito fraco. Acho, assim, pro que o Grêmio tem de enfrentamento esse ano, acho bem pouco. E, cara, pra mim é nítido como o Suárez condicionava muito do que foi esse time, assim, muito, sabe? Não só em gols, assistência, mas o que ele gerava de jogo, como ele fazia o time do Grêmio andar, assim. E acho que é um time que, sim, de novo, acho que é um elenco fraco, assim, se reforçou bem. Pavon, Soteldo, o próprio Diego Costa, acho que são boas adições, mas acho que ainda falta pro time do Grêmio, assim. Que o Renato demonstra uma confiança que eu, se fosse ele, não teria, assim, mas, claro, isso é o Renato sendo o Renato. É o personagem dele, né? Exato, sabe? Tipo, falando depois do Grenal que o Inter atingiu o teto, que o Grêmio ainda vai, sabe? Eu acho esse tipo de coisa meio difícil e às vezes pode jogar contra ele, assim. Então, assim, acho que falando do Gaúcho, o Grêmio tem feito o que tá ao alcance dele, assim, não tem muito o que fazer, mas, cara, eu acho que talvez o torcedor gremista esperava mais, assim, até pela forma que acabou o ano, assim, né? Então, acho que eu fico numa nota 5 mesmo. E você, Guga? Olha, eu acho que, na minha opinião, ano passado, Soares fazia uma diferença enorme, assim. E o Grêmio quase ganhou o Campeonato Brasileiro por causa do Soares. E do Renato Gaúcho também. Mas tem até uma coisa engraçada para falar. Que o Soares lá no Duda Garbi foi... Duda Garbi fez uma pergunta para ele lá. Ah, quantos gols de cabeça você fez este ano? Ele falou, nenhum. Pô, velho, não dá. Não dá uma coisa dessa, complica muito, né? E, bom, que nem o Caio falou, o time do Grêmio se reforçou, mas eu tô um pouco desconfiado, na minha opinião, que salvo o Grêmio é o Renato Gaúcho. E eu vou manter a nota do Caio mesmo, nota 5. Justo. Beleza? Então vamos aqui para um 5. Bom, agora lembrando que se a gente chegar à conclusão que terão outros times na nota 5 ou 6, a gente vai ter que remanejar, porque já lotamos essas duas vagas. E vamos para o Internacional do nosso João Vitória, correspondente do Colorado aqui no Na Súmula. Bom, gente, tá jogando futebol bom, com um time espetacular, bem na terceira fase do Brasil, bem no estadual, apesar do empate de Juventude na ida, deve para a final. Todos concordam com 9. Sim, pra mim é um 9, cara. Desculpa. Depois do Flamengo, assim, pra mim é o time que joga melhor no país, assim, sabe? Tipo, talvez não joga melhor de encher o olho. E eu acho que o time do Inter é, tem ideias que saltam mais o olho do que o próprio time do Tite, assim. Mas, cara, você falou, Dudu, acho que é um time que já tava muito bem com o Cudê ano passado, só não acabou, eu diria, campeão da Libertadores pelos gols que o Valencia perdeu, assim. E, cara, se reforçou muito bem, assim, muito bem. A gente fala de Alário, Borré, sabe? Tipo, é um outro nível, assim. Acho que o Inter agora dá pra ser colocado entre Robert Renan também, que eu acho um zagueiraço, enfim. Dá pra ser colocado nos melhores elencos do país ali, junto com o Flamengo, o Galo, enfim. Então, cara, pra mim é 9, assim, com tranquilidade. Sim. E você, Guga, concorda com 9? Cara, eu concordo com 9. Ano passado, que nem o Caio falou, chegou a jogar bem, jogo de volta da semifinal, foi eliminado por causa dos gols perdidos do Valência.
E tinha um time que era bom e que ficou ainda melhor. Eu fico impressionado, assim, com os times que, por exemplo, dando um exemplo do Atlético, times que jogam Libertadores, daí depois no ano seguinte não tá jogando a Libertadores e se reforça melhor ainda. Cara, o time deles tá melhor esse ano do que ano passado. E bom, a minha nota é 9 mesmo. Bom, agora vamos para o último integrante do Rio Grande do Sul, no Campeonato Brasileiro, o Esporte Clube Juventude. Na verdade, acho que eu errei a ordem, Juventude Esporte Clube, mas enfim. Eu e o Caio fizemos uma cobertura do Papo em 2022, ano sofrido para a história do Juventude. Vou começar aqui. Juventude tá bem na Copa do Brasil. De novo, todos os times, menos o Cruzeiro, classificaram para a terceira fase. Eu não vou ficar falando aqui que classificou, porque vai ser uma redundância. Mas passou bem de um time que está na Série B, que é o Paysandu, passou por 3-1. Não foi muito bem na primeira fase do estadual, ficou em quinto, que não é uma campanha legal ali, né? Com 4 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Mas está na semifinal, empatou o jogo de ida com o Inter. Inter foi completo para o Jacó, eles conseguiram segurar o empate. Mas o Juventude peca muito no treinador, eu acho. O Roger Machado, desde aquele Grêmio, a gente não viu bons trabalhos dele. É um time que joga chato, a torcida começou a xingar ele naquele último jogo da fase de grupos do Gauchão contra o Inter. É realmente um time que não joga legal, um time que tem muita carência técnica. Mas tá vivo ainda no Gauchão, vai jogar lá contra o Inter no Beira-Rio, a gente já espera o resultado, mas também tá vivo na Copa do Brasil. Mas para mim, como eu disse no começo, se fosse para ter um candidato a disputar ali com a zero, seria o Cruzeiro, e como o Caio disse, não tem como comparar as expectativas com a realidade, mas eu vou ali, eu acho que eles vão fazer companhia, na minha opinião, pro Atlético Mineiro e o Corinthians, a nota 3. E você, Guga? Bom, o Juventude que subiu, né, pra Série A. E, cara, pelo fato deles estarem na semifinal e estarem vivos, claro, o jogo no Beira-Rio, né, vai ser complicado, mas eu vou dar uma nota 4. E você, Caio? Segue comigo ou com o Guga? Mais Cara, alto, mais baixa? eu Não sigo. deixe o nosso amor pelo Juventude influenciar. Exato, tem isso, tem que colocar de lado. Mas, cara, eu vou dar nota 3, assim, acho um time que, como você falou, falta muita carência técnica, tem muita carência técnica, falta muita qualidade, assim, no próprio Gaúcho, sabe, que seria ali a terceira força, digamos assim, não foi um campeonato muito tranquilo. Agora, sim, o Roger teve uma sobrevida, passando bem na Copa do Brasil, vencendo o Paysandu bem por 3-1, e agora o empate segurando o Inter no primeiro jogo, mas a gente espera, sim, um amasso no jogo de volta no Beira-Rio, mas enfim, acho que é por aí, assim, cara, de novo, junto com o Criciúma e com o Goianiense, para mim é um fortíssimo candidato a rebaixamento. Para mim, eu, eu imagino que seja até o último colocado do Brasileirão. Claro que a gente sempre tem o fator Alfredo Jaconi, que a gente sabe que o Juventude vai conseguir alguns pontos lá, assim, e tem que fazer valer disso mesmo, mas assim, é bem fraco. E acho que o Roger, não sei se é o cara que pode tirar muito de um elenco que já não tem muita qualidade. Concordo. Infelizmente pra gente, né, Caio? Nosso segundo time. Exato. Mas vamos para o queridinho do Caio Jordão, o time do Abel Ferreira, o qual o Caio Jordão é muito, muito fã. Bom, não tem como não começar por você, né, Caio? Um dos maiores, um dos seus É, ídolos, Abel Ferreira. sim, Fale aí dele. cara, Você que já deixando leu o livro dele 3 vezes. com certeza, pô, livro favorito. Mas enfim, deixando tudo isso completamente de lado, cara, eu não tenho o que falar. Pra mim é no 9 também, sim, junto ali do Flamengo quase um 10. Acho que não chega a ser um 10 só pela perda do título da Supercopa do Brasil, assim. De resto, cara, vai falar o quê, assim, sabe? Agora contra a Ponte Preta no final de semana, 5-1, sabe? Melhor campanha do Paulista de novo, De invicto, né? novo, já tá tipo, passando contra o Novo Horizontino, vai jogar a final em casa, assim, até o final da competição vai O decidir quem Palmeiras tá. tá invicto esse ano também, né?
Não, Palmeiras? Aham. Não sei, cara. Talvez Eu esteja. acho que tá. Eu acho que tá. Posso estar errado, mas eu creio que sim. 8 vitórias e 4 empates na fase de grupos. Empatou É, pro São Paulo, apesar de ter perdido o título. perdeu pro São Paulo na Supercopa, mas E ganhou empatou. da Ponte. Então, Não, tá invicto, é verdade. Sim. como você falou, Não tem que tem o que falar, né? falar, Abel cara. sendo Abel, Palmeiras sendo Palmeiras mais uma Exato. vez. É muito constante. Acho que, de novo, vai ser muito surpreendente se não ganhar o Paulista, assim. E é isso, acho que encaminha para de novo fazer mais um grande ano e ganhar de novo, assim. Você concorda, Guga? Ou você tem alguma crítica ao trabalho do Abel Ferreira? Olha, eu só não entendi o Caio começando a falar, sendo que ele é muito Palmeiras, assim, e eu acho que. Verdade, né? Foi uma incoerência da minha Coerência, parte. né? Eu falei que ninguém ia falar dos seus próprios times e começou logo o Caio com o Palmeiras, por isso que ele colocou no 9. Pena, sorte do Caio que eu sigo com a nota dele. Você, Guga, vai quebrar aqui o sonho do nosso amigo palmeirense? Cara, eu só dou um destaque, assim, no Campeonato Paulista, que no top 3 de artilharia o Palmeiras tem 2 jogadores, o Flaco Lopes e o Rafael Veiga. E é 9, é 9. 9, fechou. Vamos caminhando para os nossos 4 últimos times aqui do nosso 0 a 10. Começando pelo RB Bragantino, que foi eliminado, caiu na pré-Libertadores. A gente entende que era contra o Botafogo, mas querendo ou não, é uma mancha ali, né? Todos os times ficam marcados, os brasileiros que são eliminados nessa fase. Mas tá na semifinal do Paulistão, tá vivo, fez mais que São Paulo, fez mais que Corinthians, quase fez mais que o Santos, mais uma campanha sólida, 6 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Acho que não é o time que a gente viu do Pedro Caixinha do ano passado, mas Não. continua com peças interessantes, não vem jogando toda essa bola, na minha opinião. Perdeu o Léo Ortiz, acho que é bom Perdeu o frisar. Léo Ortiz e tá com Então, aquele zagueiro novo, Lucas, eu acho o nome, que foi simplesmente pavoroso na decisão contra o Botafogo na pré-Libertadores. Mas tá na semifinal do Paulistão de novo. A gente falou, não era obrigação deles passar contra o Botafogo. Mas como eu disse, não é legal cair pra Libertadores. E é um projeto, né? Um projeto a longo prazo, um time jovem. Então eu vou ali numa nota 7. Você, é, eu, Caio. eu sigo no 7, cara. Eu acho que, de novo, pensando nisso de expectativa e realidade, é um time que, assim, não dá para acreditar muito, assim, nem, sabe? Igual você falou, o Botafogo era, na minha opinião, era o favorito e tinha que passar, assim. Acho que pro Bragantino pesa muito menos uma eliminação na pré-Libertadores do que seria pro Botafogo, que eu acho que seria uma calamidade, assim. Então, o que você falou, tá na semifinal do Paulista, passou tranquilo pela Inter de Limeira, sabe, o Pedro Caixinha tem o time na mão, acho que é um time jovem, e é um modelo de clube muito diferente, assim, né? Então, com isso vem, como posso dizer, níveis de avaliação diferentes dos outros clubes, assim, às vezes o futebol em si, o resultado nem é tão a prioridade, digamos assim. Então acho que eu fecho na nota 7, acho que é justo. Você concorda, Guga? Discorda? Tem alguma visão diferente do trabalho do Pedro Caixinha lá em Bragança Paulista? Cara, eles fizeram um brasileiro bom ano passado, por mais que não conseguiu classificar direto para Libertadores. E o Bragantino e o Botafogo estão meio opostos, assim, porque um vai bem no Paulista, outro vai mal no Carioca, mas na hora de chegar à pré-Libertadores, o Botafogo foi melhor. Uhum. E, bom, eu diria que o Bragantino ele pegou um grupo complicado na Sul-Americana, para pegar liderança, no caso, né? E, olha, por estar bem no Paulista, eu vou. Peraí, qual foi a nota de vocês antes? 7. Nós dois demos 7. Eu vou dar nota 7 também, para não dar erro também, que tem 3 times nota 6 também, né? Fechou. Então, Massa Bruta fica ali em sétimo, acompanhando o Dourado. Certo. Vamos agora para o São Paulo Futebol Clube. Agora
começando a ter problemas. Eu acho que, não sei vocês, já vou soltar uma hot take. Para mim, nenhum desses está acima de 7. É, eu, cara, eu acho interessante o trabalho do Vitória. A gente tem que analisar. O Vitória, talvez, assim, sabe? Dado É, que envolve, enfim. então, eu acho que a gente tem que considerar o que os times têm e o que eles estão fazendo dentro do possível. E o Vitória tá bem, mas vamos por partes, não vamos nos antecipar, mas eu concordo, vamos ter aí uma dor de cabeça nesse final. Uhum. E começando pelo São Paulo, do Thiago Carpini, fica, não fica, é ruim, não é ruim. E, bom, para não ser clubista, né, Caio, eu não vou começar com você, vou começar com o nosso amigo Guga, que tem coisa para falar de São Paulo, tem coisa. Fala, começa aí, Guga. Olha, acho que seria nota 4. Por mais que foi bem na Supercopa, mas na hora do teste ali do mata-mata não convenceu. Chegou a ir para disputa de pênaltis. E, bom, o Carpini chegou agora, né? Agora para São Paulo, mas eu acho que não tá fluindo ainda estilo de jogo e não tá fluindo muito. E, bom, já que o Bragantino tá na nota 7, ainda tá ainda disputando o Campeonato Paulista, eu acho que eu vou dar nota 4 pro São Paulo. Eu sigo com você, acho que a nota 4 é bem justo, porque como o Caio disse, realidade, expectativa. São Paulo foi eliminado pelo Novo Horizontino nas quartas, não vem desempenhando futebol bom, jogou, cara, aquele jogo da final da Supercopa foi horroroso, dos dois lados, é um jogo que, nossa, e o Palmeiras jogou melhor, na minha opinião, naquele jogo, não foi algo gritante, mas querendo ou não, São Paulo venceu essa taça, né, e aqui a gente pode ter um dilema, que apesar de eu concordar com a nota 4, o São Paulo realmente está tendo um início de temporada pior do que o do Grêmio? É uma dúvida minha. Se vocês acharem que não, a gente segue na nota 4. Cara, eu iria na nota 4, assim, eu acho, assim, São Paulo tem dois lapsos nesse ano, que é o título da Supercopa, que o Dudu falou bem, um jogo muito fraco, dos dois lados, mas eu também acho que o Palmeiras foi melhor, e daí pênaltis, enfim, acho que é algo à parte. E a quebra do tabu em Itaquera. Cara, assim, claro, imagina, o torcedor de São Paulo tem que fazer a festa, tem que zoar, tem que fazer tudo, mas, cara, desculpa, se não fosse agora, não ia ser nunca, assim, cara, era contra um dos piores Corinthians que eu já vi, assim. E então, sabe, eu acho que é muito pouco. E, de novo, caiu pro Novo Horizontino nos pênaltis, saindo atrás no placar, acho que é bom mencionar, assim, e em nenhum momento, eu assisti o jogo, em nenhum momento chegou perto de conseguir a classificação, sabe? O Carpini mexendo muito mal no time, o Lucas estava deitando, jogando pela esquerda, daí ele jogou o Lucas pro meio, sabe? Demorou para colocar o Rames, assim, sabe? Acho que ele tem umas escolhas que não se justificam, e o trabalho não anda, sabe? A gente tem que lembrar também que o São Paulo classificou literalmente na última bola com o Virtuano, um pênalti bem duvidoso, senão não teria nem classificado. Então acho que é bem fraco. Ainda assim, acho que é o que o Guga falou, é recente, é pouco tempo, é um cara muito novo, assim, eu acho que o São Paulo fez uma aposta e acho que agora tem que segurar, sabe? E acho que vai tempo e tudo mais. Mas assim, a gente sempre conversava disso desde o ano passado. O time de São Paulo não é tudo isso. Acho que era muito mérito do Dorival do que alcançou. Acho que é um time bem comum e que tem um ou outro jogador de destaque. Acho que um cara como o Lucas faz muita diferença. E, bom, acho que é isso. Acho que o nota 4 tá justo pro que tem sido o ano de São Paulo até agora. Concordo. Bom, agora vamos para o Clube de Regatas Vasco da Gama, o qual já falei 50 minutos hoje. Escute na Súmula Cast do Vasco. Mas não vou me estender muito, vou deixar para os meus amigos falarem.
Começa por você de novo, Caio. Cara, eu posso falar, assim, tenho acompanhado bastante o Vasco. Cara, é muito doido, assim, que falar agora do Vasco é complicado. Dado o nome negócio ontem, acho que também dá para colocar nesse bolo o jogo contra o Água Santa, porque, cara, até o jogo contra o Água Santa, para mim, era um ótimo ano do Vasco. O time que tava jogando bem, ganhava bem, ganhava clássicos, tava tudo muito bem. Acho que, de novo, o Ramon tem esse time muito na mão. Só que, cara, o time simplesmente parou, assim, e acho que a Payet dependência se mostrou enorme agora, assim. Se ele não vai bem, se o time adversário consegue anular ele, o Vasco não funciona, assim. Então, cara, é difícil não ter a opinião muito influenciada por esses dois jogos recentes, que eu acho que são bem alarmantes, assim. Mas, assim, eu iria numa nota 6. Eu acho que, assim, na grande parte do ano, o Vasco jogou bem, sabe? Eu ainda acredito que esse time do Vasco vai fazer um bom ano, sabe? Um ano que não vai sofrer, um ano que vai ficar ali num. Óbvio, não vai brigar por título, mas nem por Libertadores, eu acho, mas assim, não vai brigar para não cair, não vai ser um monte de emoções igual foi ano passado. Então, assim, acho que se eu tivesse escolher, eu iria na nota 6. E você, Guga, concorda com o Caio? Vai mais baixo? Como você vai ler o trabalho do Ramon? Cara, eu acho que quando se trata de clube de regatas Vasco da Gama, você tinha que vir de regata, né, Dudu, pra dar mais credibilidade ao que você tá falando. Ah, cara, eu diria que é o seguinte, Vasco, ele tem um time bom, assim, um treinador bom. É um time que eu vejo que, eu não consigo ver o Vasco lutando pra não cair de novo, ainda mais que com o Ramon Dias no começo do Brasileiro, o time não vai precisar se aventurar e ter que ganhar muitas partidas assim para escapar. Ou seja, eu consigo ver o Vasco num meio de tabela assim. E, claro, deixou a desejar na semifinal do Carioca. Ah, porém, foi para um time que, como o Nova Iguaçu, que tá bem, tá em boa fase. Não iria um bom time, tá? Tipo assim, daria trabalho para grande parte desses times que estão aí na tela, assim. Então, mas eu acho que a imagem que fica é negativa, não tem jeito. Eu vou dar uma nota 5. 5. Bom, eu sigo com o Guga. Acho que é uma nota 5. O Vasco, como o Caio falou, vem fazendo um ano muito bom, jogando muito bem. O time claramente bem treinado, coisa que a gente não viu o Vasco há tempos. Mas é um negócio que eu falei na Súmula Cast do Vasco. O Vasco tinha uma casa de palha. É muito bonita, mas com o primeiro vento forte cai. O que aconteceu? As carências dos times começaram a ficar gritantes nesses Muita 3 lesão. últimos jogos. Muita lesão, tiveram as fatalidades do Paulinho, do Jair, que fogem do futebol, sim, mas a gente viu também como faz falta o Gabriel Peck nesse time do Vasco, o Marlon Gomes, todas essas ausências que o Vasco não conseguiu compor à altura. Então a gente vê as falhas do elenco do Vasco. Acredito que existe uma dependência do Payet, mas não é um dos principais problemas do Vasco. O Vasco hoje tem um meio-campo muito fraco, muito lento. Vamos ter meio-campo. Bom, vocês conhecem Medel, Praxedes e o Pablo Galdames. Se colocar nós três no meio-campo, a gente corre mais. Então é complicada a situação do Vasco. Ramon Dias vai ter que quebrar a cabeça, que esse elenco é curto. Mas ele tem peças para fazer esse Vasco não sofrer. Mas, realmente, como você falou, infelizmente tudo que o Vasco fez antes fica muito ofuscado. Porque aqueles 20 primeiros minutos contra o Água Santa, ótimo. Depois da parada técnica contra o Água Santa, o time se perdeu completamente nessas últimas 2 partidas. Três jogos no ano contra o Nova Iguaçu, 2 derrotas, 1 empate. É muito feio. É um vexame para um clube do tamanho do Vasco. Então não tem como tirar uma nota maior que isso. Então eu sigo no Google no 5. Bom, agora a gente tem um problema. É. Porque a gente precisa encaixar esse Vasco no 5.
ou a gente sobe alguns times, ou a gente desce um. Eu acho que o Juventude está um pouquinho abaixo. Mas também consigo ver a gente empurrar o Atlético e o Fortaleza pro 7. Cara, sim, mas eu também acho que até Galo e Corinthians eu conseguiria abaixar também. Bom, o que você acha de a gente fazer o seguinte, pra gente despovoar ali o 3? A gente coloca Juventude 1, Corinthians 2, Galo 3. Tá, pode ser, pode ser. Tá, então vamos ver aqui o Juventude. Vamos ver o Corinthians. E vocês querem mexer alguém? Vai ter que mexer alguém do 4 também. Quem que vocês acham que desce aí essa casa? Cara, eu iria no Fluminense. Eu concordo. Eu Por iria mais mexer nisso, sim. que seja aí, falando de título e tal, enfim, ali no 4 a gente tem os dois únicos clubes que já tem um título esse ano, né? Mas, cara, não tem como. Concordo. Você concorda, Guga? Sim, concordo. Bom, e agora temos que abaixar um dos 5. E aí seria Bahia, Botafogo ou Grêmio. Eu acho que desses 3 é injusto com o Bahia. E o Botafogo, querendo ou não, como você falou, teve o simbolismo da classificação, apesar de ser uma obrigação. Exato, cara. Então vocês querem de Grêmio? Cara, que também o time do Grêmio, eu acho fraco. Um Tem alguma, fraco. tem alguma sugestão, Guga? Cara, acho que o Botafogo tem mais time. Eu concordo, também acho. Por incrível que pareça, também acho. Bom, pode ser. Então vamos aqui do Grêmio. Então o Vasco ocupa aqui a casinha dos 5. Isso. E vamos para o Vitória, time que a gente começou a falar ali umas 2 casinhas atrás. 5, na minha opinião, 8. Terceiro do grupo da Copa do Nordeste. O grupo também muito embolado. A Copa do Nordeste, não sei se vocês viram a tabela, tá muito embolado. Tirando ali 2 times que já dispararam. Final do Bahia, do Campeonato Baiano. Ganhou o Bavi esse ano. Vice-líder com a mesma quantidade de pontos do Bahia. Torcida do Vitória muito engraçado. Os vídeos que... Não vamos repetir a música aqui. Não pode, Mas quem quiser, pesquisa Não, aí, SAMU Vitória. Quem sabe, sabe. Exatamente. Então, a torcida tá animada, sempre lota o Barradão. Dos times que subiram, é o melhor elenco. Sim. Possivelmente briga ali com o Cuiabá. Então, eu vejo desses 4 que tem maior possibilidade no momento de estar na Série A. E rapidinho, acho que de todos tem o melhor trabalho, assim, que é o do Léo Condé. Sim, que foi muito bem na Série D. Exato. Na Série B ano passado. Então, eu sigo no 8 também. Me consegue vir também na Copa do Brasil. Então, 8 Guga, ou você acha que dá uma nota maior, menor? Cara, eu diria que o Vitória, nesse início de temporada, tá tendo um modelo fatal e vai ter que chamar o SAMU pros adversários, né, cara? Boa. Então, Gostei. vai um 8. Justo. 8. Então ficou assim, galera. O nosso de 0 a 10. Printem e lembrem. Isso aqui não cobrem. Eu quero falar agora justamente isso. Isso não é uma previsão para a temporada. Vocês acham que a gente realmente acha que o Vitória vai para Libertadores? Que o Cuiabá vai para a Libertadores? Calmem. Isso não é uma previsão da temporada. Tá bom? Isso é o melhor início de temporada de 2024. Tá aqui embaixo no vídeo. Então preste atenção, por favor. A gente só avaliou aqui. Podemos ter avaliado mal. Se você tem alguma crítica, coloque nos comentários aqui no YouTube, no Instagram. Mande mensagem para nossa DM, na SumulaCast no Instagram. Alguma crítica também, algum elogio. Os elogios sempre são bem-vindos, né? Sempre. Aqui nesse segundo vídeo nosso com câmera. Então, legal. Você dá o like aqui, compartilhar. Exato. Então, também mande o que for necessário pelo contato.nasumulacast@gmail.com e fiquem antenados que a gente vai vir com mais dinâmicas como essa, que são legais para vocês, são legais para a gente. E, bom, algum comentário final dos senhores? Lembrando que estamos gravando numa terça-feira à noite, 00:08. Exato.
Somos universitários, temos aula amanhã. Exatamente. Vocês podem ver nosso compromisso com a faculdade de jornalismo. Mas é isso, cara. Acho que boa dinâmica aí. Bom frisar que era o início de temporada mesmo. E é isso, sempre uma alegria participar. E você, Guga, algum trabalho? Algum trabalho, ó, já tô sono batendo. Amanhã. Trabalho amanhã, mas o nosso corretor de imóveis oficial aqui do nosso súmula, algum abraço, consideração final aí para os nossos ouvintes? Bom, só queria agradecer. Foi um prazer estar com vocês, analisando o melhor início de temporada de cada time. E é isso. Bom, senhores, muito obrigado pela participação. Uma honra. Agora estar olhando para o rosto de vocês é outra coisa. Melhor ainda. Vamos gravar presencialmente ainda mais vezes, que é melhor ainda. Nesse início de madrugada de terça-feira, né? Fomos longe nessa gravação do 0 a 10. Parabenizar o Joe que trouxe a ideia, acho que lá no TNT Esportes, né? Como ele disse, não é uma cópia, a gente só está se inspirando. Exato. E como a gente também disse anteriormente, melhor início de temporada, não há previsão nenhuma. Previsão, vamos fazer, só que mais para frente. Com certeza. Vamos aguardar as finais de estadual, tem muito para acontecer ainda nos estaduais, antes do início do brasileiro. Pena que alguns times, no caso do Caio, não jogam mais. Mas agradecer os ouvintes que ficaram até aí, agradecer o Caio, agradecer o Gustavo. E é isso, rapaziada. Fiquem antenados que vamos postar coisas, fiquem antenados. Compartilhe o vídeo, que é importante também para o crescimento. Sim. Tamo junto. Valeu. Até mais. Até.